então esse é o nosso então, vamos começar definindo. Deficiência intelectual é aquela dificuldade, assim, de modo geral, que a criança tem para aprender, para realizar tarefas do dia a dia, para interagir com o meio ambiente, para cuidar de si mesmo. Do ponto de vista técnico, aquilo que a gente tem que escrever quando vai fazer um laudo nesses casos, né, é o comprometimento do desenvolvimento cognitivo que dificulta duas ou mais habilidades adaptativas, a maneira de se adaptar ao meio, a comunicação, cuidado pessoal, habilidades acadêmicas e sociais, a escolaridade, utilização dos recursos da comunidade, saúde, segurança, lazer e trabalho. Quanto maior o número dessas habilidades comprometidas, maior vai ser o déficit intelectual. Então, numa forma leve, geralmente são duas habilidades dessas que podem estar comprometidas, moderado já vai ter um pouco mais, e o grave, né, como a gente vai ver que são os 3 tipos da deficiência intelectual, é quando você tem praticamente todas essas habilidades comprometidas e geralmente são as crianças que são acamadas. Então, assim, o que a gente pode dizer de característica? Essas crianças convivem com limitações na aprendizagem, nos cuidados pessoais, na capacidade de lidar com o dinheiro, no lazer, na comunicação, no estudo e raciocínio. Uma outra característica dessa condição é que elas são mais prevalentes no sexo masculino. Isso é fácil da gente compreender por quê. Vocês lembram que os nossos genes são distribuídos nos cromossomas. Os cromossomas são unidades que ficam dentro do nosso núcleo. Os seres humanos têm 46 unidades desses cromossomas, eles recebem 23 pelo genoma que veio do pai, 23 pelo que veio do genoma da mãe. E a gente observa que é sempre par a par. O cromossoma 1 tem um par igual, o 2 tem um par igual, está viradinho, mas é igual. 3, 4, 5, é muito fácil classificar os cromossomas. Mas quando chega no par sexual, a gente observa, né, que a mulher tem 2 cromossomas X, então o cariótipo normal de uma mulher é 46XX, e o homem tem um cromossoma X e um cromossoma Y. Porque é o cromossoma Y que carrega o gene para diferenciação sexual masculina. Então, na ausência dele, a gente tem a diferenciação sexual feminina, todas as mulheres. Na presença do Y, na grande maioria das vezes, vai se diferenciar em um homem. Então, se vocês observarem o tamanho, vocês observam que os 2 cromossomas X são bem maiores do que o cromossoma Y. O que acontece? Nesse cromossoma X, ele carrega o maior número de genes para o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, nós podemos dizer que a mulher ela tem uma reserva muito grande desses genes para a diferenciação do sistema nervoso central. Se ela tiver uma ou até mais mutações, ou uma perda até de um cromossoma X, ela tem o outro cromossoma X que lhe compensa essa perda. Então, ela é protegida, né, pela direção divina do nosso planeta? Talvez até pela responsabilidade de manutenção da vida humana, né, da replicação da vida humana na Terra. Mas ela realmente tem menos, quer dizer, a prevalência da deficiência intelectual realmente é no sexo masculino, e uma das razões é exatamente essa diferença no genoma entre os 2 sexos. Então, eu falei para vocês, tem a forma leve ocorre em 3 a 5% da população geral. Essa forma leve, muitas dessas crianças, desses jovens, são considerados preguiçosos, dispersos, alguns meninos são chamados de moleques, ou então são aqueles jovens que a mãe diz, não tem iniciativa para fazer nada.
no início, assim, essas crianças, elas não são diagnosticadas assim que elas nascem. Elas andam no tempo certo, falam no tempo, assim, caminham no tempo certo, elas vão tendo desenvolvimento normal. Geralmente, quando chega na alfabetização, aí é que começam as dificuldades. Aí a família tenta justificar, a professora não é boa, não deu sorte com a professora, ou a escola não está legal, ou o professor falta muito. As pessoas começam a buscar uma desculpa no meio ambiente para justificar aquela falta de alfabetização. Às vezes passa a primeira série, a segunda série, a terceira série. E a gente sabe que com a aprovação automática, como é o nosso sistema de ensino, a criança às vezes chega na terceira, quarta série e não está alfabetizada, né? Então, assim, o nosso sistema de ensino acaba levando muita culpa, porque a gente sabe que tem deficiências, mas às vezes não é por causa do meio, é exata a incapacidade de ser alfabetizada, às vezes está dentro da própria criança. Mas como o cérebro e o corpo desenvolvem-se de forma normal, é difícil de você acreditar que aquele menino tão bonito, ou até aquela menina, né, tão certinho, com todos os parâmetros normais, não seja capaz de ser alfabetizada ou seja incapaz de memorizar alguma coisa. As mães ficam muito ansiosas, porque, doutor, ele estuda, eu sei que estuda, ele faz o dever em casa, eu vejo, ele acertou tudo, mas quando chega na hora da prova não lembra de nada. Na verdade, assim, ele entende no momento, mas ele não memoriza, ele não tem condição de fazer daquilo um conhecimento adquirido. Essa forma leve, ela também não deve ser considerada como uma doença. Na realidade, ela é uma característica, porque o comprometimento é na expressão da inteligência. Se você consegue fazer um acompanhamento multidisciplinar, se essa criança consegue ter reforço escolar, se consegue, na adolescência, ser encaminhado por um ensino adaptado, eles, na idade adulta, eles podem ter a autonomia social deles, eles podem ter uma profissão, que a gente fala das profissões mais simples, onde não seja muito necessário contas, né, o uso da matemática. Então, assim, eles têm condição de vir a ter uma autonomia, né, social, como se fala, tá? Já nas formas moderadas e severas, aí realmente é diferente. Mas, por outro lado, elas são muito mais raras na população geral, é 3 a 5 para cada 1.000 nascimentos. Nesses casos, aí já é diferente. A criança pode ter pouco desenvolvimento das células cerebrais, você olha a criança vê que a cabecinha é pequena, ou tinha história de hidrocefalia severa, ou tinha aquele quadro que os neurologistas chamam de encefalopatia crônica da infância, aquela criança que tem muita convulsão desde cedinho, dificuldade, às vezes, de responder ao tratamento, que faz convulsões reentrantes, que às vezes tem que ficar internada por causa das convulsões, essas realmente vão comprometer, à medida que o tempo vai passando, elas vão sempre comprometendo mais o cérebro. E nesses casos também pode haver associação com outras malformações congênitas, o que a gente chama das síndromes genéticas. Você tem dismorfias, você tem comprometimento do crescimento, a baixa estatura, ou então um crescimento acelerado demais. E assim, e às vezes a criança, se olhar para a criança, você já compreende o que tem. Então, mas em todos esses casos, desde aquelas formas leves até essas formas mais complicadas, existe sempre uma pergunta em comum. Por quê? Né? É o porquê com meu filho, é o porquê na minha família, ou aqueles que têm o déficit intelectual leve, como eu tenho muitos pacientes, que ele sempre chega lá, é a mesma coisa, ele chega, senta e diz: a senhora está cuidando de mim há muito tempo, não está? Estou. Então, por que eu sou assim? Por que eu não aprendo? Quer dizer, é sempre o porquê. Né? E é uma resposta que, assim, do ponto de vista material, a gente não tem. Se a gente tem uma criança que teve meningite, que ficou com sequela da meningite, a gente tem uma causa. Né? Às vezes, nas formas mais graves, você sabe aonde teve o problema.
Mas uma criança que tem um déficit intelectual leve, que você faz todos os exames genéticos, é tudo normal, faz o eletroencefalograma, é normal, é muito difícil a gente justificar por quê. Mas não para quem é estudioso da doutrina espírita. Porque quem é estudioso da doutrina espírita sabe o que nós somos. Né? Como dizia o padre Teilhard de Chardin, mas a doutrina espírita já falava isso, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Para vivenciar essa experiência humana, eu renasço o corpo que me é necessário para essa vida, para essa vida. Então, assim, o espírito renasce na Terra, animando o corpo físico com as características necessárias para essa nova oportunidade de crescimento espiritual, né? Evolução espiritual, resgates, reconciliações com outros espíritos durante a sua estadia na Terra. E aí a gente sabe que durante todo aquele processo de reencarnação, essa nova vida ela é programada, ela é avaliada. Então, nós sabemos que a vida atual na Terra ela é resultado dessas experiências de vidas passadas. Se quando eu vou fazer o meu planejamento reencarnatório, mudanças forem necessárias para adequar esse corpo que eu vou receber, elas vão ser realizadas, né? E elas podem ser já programadas, já quando o espírito chega no mundo espiritual, faz a reavaliação da vida que ele teve, ele já pode começar a reprogramar, poxa, o que eu preciso fazer para me resguardar, de recair na próxima vida, em que eu posso ser ajudado, e aí ele já começa na programação. Então, assim, só revendo um pouquinho, quando nós vamos renascer, o que nós somos? Nós somos espírito, que tem junto a ele uma parte do perispírito que sempre o acompanha. Essa parte do perispírito que sempre o acompanha está conduzindo com ele as suas características necessárias, né? Assim, a gente sabe que tudo que a gente vivencia durante a nossa estadia na Terra, tudo é registrado através do perispírito, chega até o espírito, do mesmo jeito que as sensações do espírito chegam ao corpo físico através do perispírito. Então, essa porção que sempre acompanha o espírito, a porção do perispírito, ela tem todas essas informações, inclusive o que é necessário para o próximo corpo físico. Então, a gente pode chamar essas informações como um genoma espiritual. E essa criança, então, no momento da concepção, ela vai interagir aquele genoma que veio do pai, através do espermatozoide, o genoma que veio da mãe, através do óvulo, e esse genoma espiritual que ele traz. No momento que você faz a fusão desses genomas, à medida que o perispírito vai se ligando à célula, né, a célula vai se dividindo, o perispírito vai se expandindo, vai se ligando célula a célula, à medida que ele vai fazendo essa ligação, né, ele vai imprimindo também naquele corpo as características necessárias para o próximo renascimento. Tá? Porque a gente não pode esquecer aquilo que André Luiz repete muito nos livros dele. O espírito é herdeiro de si mesmo. O corpo físico, realmente, nós herdamos. Eu, no meu corpo físico, como vocês têm 25% dos genes que veio do avô paterno, 25% veio da avó materna, os outros 25% veio da avó paterna e os outros 25% do avô paterno. Nossas características são uma mistura já dos nossos ascendentes, né? Então, assim, o Luiz está perguntando assim, e os pais? O pai é que está dando 50%. Os 50% dos pais é 25% do pai dele e 25% da mãe dele. Por isso que eu fui para os avós, tá? Mas, assim, mas o espírito em si mesmo, as características são dele, são as características que ele herda.
E às vezes essa influência desse genoma é tão grande que às vezes a criança renasce fisicamente diferente do pai e diferente da mãe. Você vê às vezes, você vê aquelas crianças que parecem que são clone do pai e da mãe, e você vê crianças que parecem que nem passaram pela barriga da mãe, às vezes diferente das diferenças. A gente sabe que você tem síndromes genéticas em que as crianças têm aquele olhinho pequeno que parece que a criança é filha de chinês, né, ou japonês, asiática, por causa daquelas fendas palpebrais. E, na realidade, existe uma síndrome genética que faz com que as fendas realmente fiquem pequenas. Então, assim, nessa criança, predominou o que ela tinha, vamos dizer assim, a síndrome que ela tinha que vivenciar nessa vida. Pontos para a gente relembrar, para a gente ir adiante. A inteligência, ela é um atributo do espírito. Então, vou repetir isso mais de uma vez. Para se expressar, ela depende de quê? Ela depende do corpo físico. Se houver necessidade do espírito conviver na próxima reencarnação com as dificuldades e experiências do déficit intelectual, ela vai renascer com essas características. Mas a gente tem que também entender que nem toda criança que nasce com alguma limitação, nessa limitação ela está fazendo qualquer resgate ou qualquer expiação, né? Ela pode no mundo espiritual, a gente lê isso até no livro Missionários da Luz, né? Uma moça que na hora de fazer a programação da próxima reencarnação, ela fala com o André Luiz, com o mentor espiritual que estava cuidando do processo dela, né? Ela gostaria de nascer com hipotiroidismo, ela gostaria de nascer com alguma condição com que ela tivesse que se ocupar no tratamento da vida dela na Terra, que ela achava que isso era importante para ela. Então, às vezes, o próprio espírito pode querer passar por uma prova, né? No Céu e Inferno, todo mundo conhece a história do menino do quarto, número 4, que era uma criança que tinha muitas deformidades, muitos comprometimentos, por isso ela era interna no hospital, que quando Kardec a chamou, né, depois, nem sei como é que a gente chama, né, quando o espírito é evocado, quando ele evocou esse espírito na reunião mediúnica deles, para saber o que ele estava espiando, ele disse, está lá na história dele, da história do menino do quarto, número 4. Ele não estava espiando. O que ele tinha que espiar, ele já tinha espiado em vidas passadas. Mas ele pediu essa encarnação como uma prova. Ele achava que ele precisava se firmar no entendimento de que o mais importante realmente era o espírito, né? E para ele aquilo até acabou chegando, de certa maneira, sendo como uma missão, porque as pessoas que cuidavam dele, ele muitas vezes ele consolava essas pessoas, né? A pessoa às vezes chegava perto dele achando que ia consolá-lo e depois que ficava ali alguns minutos saía se sentindo muito melhor. Então nós não temos, né? Eu quando olho qualquer criança com qualquer síndrome genética, não me importa o porquê que ela está ali com aquela síndrome, até porque eu sei que pode não ser uma expiação, pode ser que ela realmente tenha pedido para nascer com essas características. Vocês vão ver que eu vou repetir isso algumas vezes, mas vocês me desculpem, isso é coisa de professora que fica repetindo. Eu acho até que eu já falei isso em algumas outras palestras, para quem quiser entender o processo, como as mudanças perispirituais podem acontecer, né? O livro mais clássico que a gente tem é Missionários da Luz, lá no capítulo 12, que fala da preparação das experiências, depois no capítulo 13, que fala sobre a reencarnação de Sigismundo. Lá eles vão narrando, né, de uma maneira bem didática, como eles fazem a avaliação genética, como depois dessa avaliação genética eles programam as mutações nesse genoma,
para que quando ele renascer, ele possa ter as características necessárias. E Memórias de um Suicida, que eu sei que muita gente lê o primeiro capítulo e fica muito mobilizado, e aí, às vezes, não quer continuar assistindo, continuar lendo o livro, né? Na verdade, Memórias de um Suicida é um compêndio da parte prática, né, da doutrina espírita, da parte da reencarnação, porque eles dão todas as etapas, inclusive como é que são programadas essas reencarnações, onde deve haver comprometimento do corpo físico e como é que esse comprometimento se dá. Eles narram, inclusive, a história de um personagem que eu não vou mais me lembrar o nome, mas em que o personagem tinha matado uma amante, enforcando, né? Não sei, o Luiz está falando aqui que era o Sobral, o personagem era o Sobral. Que quando ele estrangula, né? Quando ele volta para o mundo espiritual, ele estrangulou a amante e se suicidou. Na hora que ele volta para o mundo espiritual, à medida que ele vai estudando, depois que passou todo aquele processo de recuperação, quando ele começa a frequentar os institutos, começa a compreender a extensão, ele começa a olhar para as mãos dele e começa a pensar que seria melhor que ele não tivesse as mãos. Se ele não tivesse as mãos, ele não teria assassinado. E aí os companheiros dele começam a ver que no perispírito a região das mãos começa a ficar muito tênue, muito fina e começa a desaparecer. Na realidade, assim, ele mesmo, né, estava já imaginando que para ele seria melhor renascer sem as mãos do que ele realmente vir a cometer esse ato novamente. E, assim, realmente, na reprogramação dele, ele acaba renascendo sem as mãos. Ícaro Redimido, então, ele é maravilhoso, porque ele vai narrando quais são as consequências dos atos que as pessoas fazem durante, como é que vai se dando as mudanças, assim, a interação entre os átomos do corpo físico, do perispírito, como é que vão ficando registradas essas mudanças no perispírito, e quando, na hora de renascer, às vezes são necessárias até mais de uma ou duas reencarnações, que não vão até o final, que são os abortos espontâneos, pela necessidade de recuperar o perispírito lesado. E o último espírito, que é o Castelo das Aves Feridas, esse nome é exatamente por isso, porque ela vai narrando em todos os castelos, na verdade, seriam os que em nosso lar chamamos institutos, onde os reencarnantes, quer dizer, os espíritos que já estão prontos para reencarnar, né, eles são levados para que o perispírito sejam feitas as mudanças necessárias para mudar o perispírito já numa fase em que eles já estão militarizados para que eles possam renascer com as características necessárias. Isso tudo que eu falei até aqui, na realidade, a gente vê isso tudo já escrito na doutrina espírita, porque às vezes a gente lê, o problema, às vezes eu sempre acho que quando você vai ler um livro, você nunca devia ler várias páginas no mesmo dia, né? Quando a pessoa chega para mim e diz, li 30 páginas, 40 páginas no mesmo dia, não, a pessoa não leu, fez aquela leitura dinâmica, né? O livro dos Espíritos, a gente devia ler sempre poucas questões de cada vez, para que a gente possa realmente captar todas as mensagens, porque o que eu falei aqui para vocês está lá no livro dos Espíritos. No capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, nos itens 367 a 370. Então, de modo resumido, quando ocorre a união do espírito ao corpo físico, este mantém os seus atributos de natureza espiritual, mas a capacidade de expressá-las, quando o ser encarnado, depende dos órgãos do corpo físico que anima. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau da perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho o está a da ferramenta própria à sua execução.
Não se deve confundir o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Não são, portanto, os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Olha só, que livro maravilhoso. Em 3 respostas que eles dão a Kardec, né, quando fez as perguntas, em 3 questões eles sintetizam aquilo que eu gastei 20 minutos para falar para vocês. Mas estava tudo aqui explicado. Aí, assim, a gente, lógico que nós não, com certeza não. Mas, assim, o que a gente pensa dos espíritos que renascem em um corpo, né? Um corpo com uma deficiência, né? O que pode ser desse corpo? Por que a gente tem esse preconceito em relação à deficiência intelectual? Porque se você chega para os pais e diz, seu filhinho tem um problema no coração, a sua filhinha, talvez ela venha a ter uma dificuldade visual, talvez ela precise avaliar melhor a audição, ela não respondeu ao teste da orelhinha, a família fica chocada, mas ela se prepara para tentar resolver, ela se prepara para poder dar as melhores condições para que a criança cresça e possa vencer as suas barreiras. Mas quando você chega e diz, olha, sua criança provavelmente vai ter um comprometimento do déficit intelectual, parece que você jogou uma bomba naquela casa, existe a revolta, existe o ressentimento com o divino que deixou que isso acontecesse. Os pais, às vezes, né, os homens, têm mais dificuldade de lidar, parece que isso mexe com a vaidade, com o machismo. Muitas dessas famílias em que tem uma criança com uma deficiência intelectual, a mãe acaba assumindo sozinha, o pai acha que a pensão que ele dá já está fazendo a parte dele e, às vezes, não colabora no que seria importante, que é da interação daquela criança com o meio social onde ela vive, para que ela possa render mais. Mas lá na questão 375, Kardec já falava sobre isso, quer dizer, os espíritos, né? Se o espírito perde os olhos do corpo físico, fica cego. Se perder a audição, fica surdo. Se o órgão que preside as manifestações da inteligência está modificado, parcial ou inteiramente, o espírito terá a seu serviço este órgão incompleto ou alterado. Resultará que ele, por si mesmo, em seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso de sua deficiência não lhe está na mão de ter. Então, assim, o cérebro é um órgão como qualquer outro órgão do organismo, e como qualquer outro órgão do organismo, ele realmente pode sofrer uma mutação. Eu nunca entendi por que isso mexe mais com a vaidade dos pais em relação à criança ter uma deficiência, né? Então, assim, a inteligência, né, vou repetir mais uma vez, não é uma característica do corpo físico, mas do espírito com que o habita. Agora, a expressão dessa inteligência vai depender que seu corpo físico esteja saudável, né, do ponto de vista físico e genético. Então, a gente vai ver, então, um pouquinho sobre a etiologia das deficiências intelectuais do ponto de vista físico, do ponto de vista da parte física da Terra, né? Então, elas podem ser genéticas ou elas podem ser ambientais. Ambientais está muito relacionado àqueles fatores epigenéticos. São aquelas crianças que têm todo o seu genoma normal, mas que um fator ambiental interfere de tal maneira que os sistemas, né, orgânicos, o corpo físico daquela criança não consegue se desenvolver de uma maneira normal. As causas genéticas, elas podem ser uma mutação. Nós temos cerca de 25 mil genes, né, distribuídos pelos cromossomas, né? Então, você pode ter uma mutação, uma mudança, a palavra mutação significa uma mudança
em uma parte, um segmento ou mais segmentos de um gene, ou você pode ter uma anomalia completa no número desses cromossomas, né? Então, assim, essas são as causas genéticas. Ou pode ser que seja, então, uma causa ambiental. Por quê? Porque, às vezes, o espírito precisa passar por determinadas experiências, mas, assim, o genoma do pai é normal, o genoma da mãe é normal, não era uma condição de tal maneira que pudesse ser mexida no mundo espiritual. Então, a criança vai nascer normal, né? Mas durante a gestação ou até depois da gestação, ela pode sofrer, passar por qualquer tipo de problema, que a gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco, que podem fazer com que comprometa o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, assim, sendo necessário, até às vezes, por mudança de comportamento do espírito no mundo espiritual, às vezes pode ser feito um fator desses epigenéticos. Então, às vezes, o espírito não está cumprindo, na realidade, por qualquer razão que seja, porque a gente, na realidade, não tem nem como saber qual é a causa. Mas, às vezes, acontece, às vezes, um adolescente que, de repente, pega um quadro de meningite, ou então, como a gente já viu, né, já está publicado, os pais eram contra a vacina, não fizeram a vacina do sarampo, teve o sarampo numa idade já da idade adulta, jovem, foi um quadro que complicou severo, fez a meningite do sarampo, que é muito grave, e quando saiu não falava mais, não andava, quando saiu do CTI, tinha uma regressão completa. Né? Às vezes que a gente pode até pensar que é um mal, às vezes até é uma necessidade para aquele espírito, ou pelo menos uma necessidade naquele momento. Então, o exemplo, eu vou dar alguns exemplos, mas o exemplo que eu trouxe sobre a deficiência intelectual é a síndrome de Down, por aquela razão que eu falei para vocês. Na realidade, ela é comum na população geral. Para cada 800 crianças que nascem, uma nasce com síndrome de Down, nascem com a idade materna e paterna de qualquer idade. Na verdade, assim, se você pegar 100 crianças com síndrome de Down, a maioria delas vai ser filha de pais jovens. Por quê? Porque as mulheres jovens ainda engravidam muito mais do que as mulheres mais velhas. Mas se a gente for pensar como incidência por faixa etária, lógico que as mulheres acima de 38 anos e os homens acima de 52 anos, eles têm uma maior risco, vamos dizer assim, acima da população geral, para ter uma criança com síndrome de Down. É um risco grande? Não, não é um risco grande. Uma mulher de 40 anos, ela tem um risco de 2% de ter um filho com síndrome de Down. Então, ela tem 98% de possibilidade de ter um filho normal, né? Então, assim, esse risco de 1 para 800, que qualquer mulher corre quando engravida, independente da sua idade, isso a incidência na população geral, ela cresce 2% porque ela já chegou aos 40 anos. Se ela não engravidar até os 45 anos, esse risco vai ser de 5%, né? Com 95% de nascer uma criança normal. Eu sempre falo que para as mulheres dessa faixa etária, os problemas clínicos podem ser mais teratogênicos, podem fazer mais mal à criança do que propriamente a idade materna, porque é na idade que aparece a hipertensão arterial, o diabetes, na família que tem história de diabetes, que são condições que podem também comprometer o desenvolvimento da criança. Então, a anomalia numérica ela pode ocorrer no embrião, mas pode ocorrer também nas primeiras divisões celulares. Obrigatoriamente, não quer dizer que a mãe vai dar um cromossoma 21 a mais ou que o pai dê um cromossoma 21 a mais. Na realidade, e pode acontecer que nas primeiras divisões, que a criança devia, aquele embriãozinho, né? A criança é um embrião, devia dividir as suas células e todas darem um número certinho, 46,
ela bem no iniciozinho da divisão, ela faz um erro de divisão, então ela deixa os três 21 todos numa célula e faz uma célula com 47 e aquela outra célula que perdeu o 21 não sobrevive. Então, daí para frente, ela vai fazer as células com 47 cromossomos. Então, assim, dependendo da necessidade que essa criança renasça com síndrome de Down, se a mãe não tem os óvulos com 21 sobrando, nem o pai, o espermatozoide, com os 21 cromossomos sobrando, não tem problema. Durante as divisões dessa criança, ela vai fazer os erros de divisão. Doutora Rosa, vamos fazer intervalo agora, 5 minutinhos? Eu estava programando depois desse, tá? É só 2 minutinhos, eu tenho que dar para ir até aqui, a gente deixa outro. Está perfeito, está perfeito. Tá? Só para encerrar essa parte aqui, tá bem? Então, assim, o que é importante? A variabilidade da expressão clínica é muito grande, como é em crianças com cariótipos normais. Eu sempre falo para essas mães que ela podia ter tido uma filha sem nenhum comprometimento, mas que chegasse na hora de escolaridade, descobrir que tinha um déficit intelectual leve e também não aprender. E, ao contrário, na síndrome de Down, quando elas são bem estimuladas, um bom acompanhamento multidisciplinar, como deve ter qualquer criança com deficiência intelectual, com fonoaudióloga, com terapia ocupacional, com suporte psicológico para os pais e até para as crianças também, elas podem ter uma boa evolução e elas podem ser alfabetizadas. A variabilidade é extremamente grande e eu sempre digo que elas também são um exemplo da epigenética, que a interação com o meio ambiente, o amor da família, melhoram muito a evolução dessas crianças. Então, vamos fazer um intervalozinho agora, e aí a gente retorna na segunda parte, a gente vai falar sobre os fatores ambientais, e depois eu vou exemplificar casos de deficiência intelectual e cada espírito contando a sua história. Tá? Obrigada, gente. Até daqui a pouco.